A nossa referência de amor é construída de 0 até 7 anos, eu diria. Os 5 ali é o auge, onde a gente está realmente percebendo esse recebimento de afeto. Então, como eu percebo a relação do meu pai comigo na minha infância, é exatamente o que eu vou buscar num companheiro. É como se eu estivesse buscando reescrever uma história, só que com um final feliz. Então, tudo aquilo que é familiar, pra mim, é confortável. Quando eu busco amor, o que eu vou buscar? A distância. Sim. O que eu vou buscar? A frieza. Sim. Então eu buscava exatamente isso nas minhas relações, em absolutamente todas as minhas relações. Assim, E como é que vira a chave disso? É difícil, nossa, eu comecei a perceber também nos meus algumas coisas. olha, é difícil a gente enxergar, vou ser bem sincera, porque a gente não quer olhar pra verdade, a gente não quer olhar pra aquilo que nos gerou dor. A gente só tá querendo se conectar com o que é familiar, com o que é confortável. Então, muitas vezes, a gente nem tem a consciência de que aquilo não é amor. Sim. Porque tudo que eu registrei foi aquilo. É a minha referência, a minha realidade. A mulher, Então- ela aprende a amar com o pai e o homem com a mãe? Ou não? Eu diria que a referência afetiva, ela é construída dessa forma. Então, Tá. Mas eu como eu percebo É. a relação minha com o meu pai, é em geral o que eu vou buscar num companheiro. E quando tem realmente a ausência de paternidade? Então, as mães solo, por exemplo, né? Quando é criado, tem a falta, a mesma figura do pai, né? O pai não tá, é ausente, né? Não existe. Fica mais difícil ainda, né? No Sim. relacionamento. As minhas pacientes que não tiveram a presença paterna, não Isso. tiveram essa referência, é muito difícil para elas terem um sentimento de merecimento Entendi. para ter um companheiro. E muitas vezes elas Tem. conseguem, Uhum. elas têm um companheiro, mas elas se colocam num lugar de muita passividade, submissão. Então, o homem ele acaba tendo um poder maior sobre a mulher e até dominando. Claro que não é só num caso de ausência total, tem muitos outros casos Quem também. apanhou na infância tem tendência a ter relacionamentos abusivos, por exemplo? Com certeza, porque se você viveu a agressividade, se você recebeu isso do teu pai, que é a tua referência masculina de amor, você assimila amor à agressão. Então, para você, aquilo é o conhecido, é o familiar. E você, inconscientemente, não é que você quer um homem agressivo. Não, Mas a mulher, é o que te ela... atrai, né? É o que você Exatamente. se sente atraída. Às Sim. vezes a gente pensa, nossa, como eu saí com tal pessoa? Como eu namorei? Como eu me relacionei? Mas é tudo isso, né? No inconsciente, né? Que tá. Sim, porque vibracionalmente nós atraímos aquilo que tem dentro de nós. Então, se eu tenho traumas de agressão, eu vou atrair pessoas, companheiros que têm aquela frequência energética e não necessariamente só porque eles viveram isso, mas porque eles são, porque aquilo existe na personalidade deles. Então, para uma mulher sair dessa situação, ela precisa de muita coragem e eu diria que de ajuda, porque Sozinho não tem. dificilmente Não. a gente enxerga o abuso. E o abuso acontece de diferentes formas. Existe o abuso físico, o abuso sexual, existe o abuso emocional, que é o mais comum de todos. Eu falo, é destruidor. Eu não sei. Eu já vivi uma relação tóxica, a Mari também. Você já viveu, Rê? Já, várias. Então, várias. pra mim é a que mais destrói, entendeu? Porque você vai te destruindo todos os dias e você não vai percebendo que aquilo E tá às vezes acontecendo. você acha que é um cuidado. Eu, quando passei, eu achava que era uma questão assim. Ah, no um começo cuidado, parece um cuidado. Sabe assim, tá se preocupando, né, comigo, então. Então a gente Você não atrai consegue a isso. entender então. ou enxergar. E eu quero até aproveitar, por coincidência ou não, acredito que nada é coincidência. Ontem eu tava respondendo algumas perguntas no stories do Instagram. Sim. E Na caixinha. na caixinha de perguntas, exatamente. E uma seguidora me perguntou assim: quais são os sinais de uma relação abusiva? São muitos. Sim. Mas dentro da relação abusiva emocional, eu diria que começa assim: o homem te comparar, Sim. te julgar,
te diminuir, desvalidar a tua verdade, Te criticar, te né? criticar, fazer você se sentir inferior, tanto Sim. em relação a ele como em relação Então, a a outras outras pessoas, pessoas. mulheres. Então esses são os primeiros sinais. E aí ele começa a te reprimir a tua expressão. Sim. E você passa a não ter mais espaço ali, não tem mais poder de decisão naquela relação. E eu diria que aqui no Brasil, a cultura, ela favorece muito esse tipo de relação, onde a mulher, ela tem pouquíssimo poder. A cultura brasileira é Eu assim. acho, sim, a cultura brasileira é O homem tem assim. muito mais espaço, o homem tem o poder. Inclusive, eu precisei me limpar de muitas crenças. Inclusive, crenças religiosas também. Porque dentro da religião, isso é muito fixado na nossa mente. De que a mulher precisa ser submissa ao homem para ser uma boa mulher. Então, imagina, viver submissa a um homem. Sim. Isso não é vida.